Bom dia, crianças, bom dia, família. Uma semana abençoada a todos. Estamos começando mais uma etapa, mais uma caminhada. Vamos pedir a Deus proteção, que essa semana seja abençoada, que caia por terra tudo que não seja dele. Vamos iniciar a nossa aula pedindo para que Ele tome conta da nossa família, da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Que caia por terra tudo que não seja dele, que essa pandemia logo vá embora e que a gente possa se reunir em sala de aula, tá? Que eu sei que tá difícil para todo mundo. Vamos hoje então falar sobre a nossa aula que se encontra na página 212 da apostila de vocês. Na página ainda da apostila do módulo 1, porque tem algumas crianças que eu já entreguei módulo 2. Amanhã eu termino de entregar as apostilas, tá? Na terça-feira. Na página 212, o que vem falar pra gente? É um resumo do que nós vimos em ciências. É um resumo, o que é mais importante vocês saberem. Então, na página 212, exercício 1, ele mostra pra gente duas imagens. A imagem 1 é uma salada, a 2 é um café. E ele vem falar pra gente das misturas homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas é quando elas ficam iguais. Homo é igual. Hétero, diferente, tá? Então é homogênea e heterogênea. Se eu pegar um café, misturar o leite, são cores diferentes. Mas quando eu misturo os dois, eles vão ficar uma única cor. Então eles ficaram homogêneos. Vou fazer um bolo. Eu pego ovo, farinha, leite, às vezes o fubá, outras coisas, o chocolate. São cores diferentes, são texturas diferentes, mas quando eu misturo, que eu bato no liquidificador, na batedeira ou na mão, eles ficam homogêneos, fica uma coisa só. Heterogêneo é diferente. Então essa salada eu consigo diferenciar o que tem nela. Eu vejo o ovo, o tomate, o alface, ela é diferente, então ela é uma heterogênea. E o café? O café é uma imagem homogênea, ele é igual, ele está preto ali, eu consigo ver uma única cor, tá? Então, na letrinha A, classifique os alimentos apresentados na imagem 1 e 2 em misturas homogêneas ou heterogêneas, né? A salada, ela é o quê? A salada é heterogênea. E o café, ele é homogêneo. É isso que eu vou escrever. Salada, heterogêneo, diferente. Eu consigo ver o que está ali. E o café, ele é homogêneo. Uma única coisa. Eu coloquei água, eu coloquei açúcar, eu coloquei o pó. Mas eu enxergo uma única cor, tá? B. Explique com suas palavras por que a salada recebe a classificação que você deu a ela no exercício anterior. Porque a salada, ela apresenta diversos sólidos, né? É palpável, eu consigo pegar os sólidos, então eu consigo ver o ovo, eu consigo ver o alface, eu consigo ver o tomate, eu pego, né? Então, a salada é heterogênea, então a salada é heterogênea porque eu consigo diferenciar os sólidos. Essa é a minha resposta. C. Se no café da imagem 2 colocássemos o leite, essa nova mistura seria homogênea ou heterogênea? Explique. Eles seriam homogêneos. Por que homogêneos? Eles iriam formar uma única textura. Então, a mistura do café com o leite seria homogênea, uma só textura. Essa é a resposta, tá? Na página 213, veja as imagens do parafuso antes e depois. A. Comente em poucas palavras o que aconteceu com o parafuso, colocando na sua resposta qual você imagina que seja o fator. O que aconteceu com ele? Foi um aquecimento, um resfriamento, umidade ou luz responsável por essa mudança? Quando um parafuso ele enferruja ou algum metal enferruja, um prego, por exemplo, é porque ele ficou na chuva, é porque ele tomou água. Então, o que acontece? Ele ficou úmido.
úmido. Então, o fator responsável por essa mudança é a umidade. Como eu vou responder, professora? O parafuso sofreu uma transformação e está enferrujado. Essa mudança é decorrente ao excesso de umidade, tá? É a minha resposta. Se você pegar um prego, colocar na água, tirar, e ele tá úmido, ele vai acabar enferrujando, tá bom? B. A transformação ocorrida com o parafuso no exercício anterior é reversível ou não reversível? Cite outros materiais que podem sofrer essa mesma transformação. Os objetos de metal, ele acontece isso naturalmente. Se você deixa ele guardado em uma latinha, deixa tampado, ele vai enferrujando ao longo do tempo. E essa transformação é não reversível. Então, é isso que eu vou marcar. Não reversível. E um outro exemplo, como o prego. Vocês vão colocar portões de metais, janelas, panelas, pregos, esses exemplos, tá bom? 3. Ainda na página 213. O chocolate é um dos alimentos preferidos por todos, sendo utilizado na confeitaria. Veja a imagem ao lado e explique o que está acontecendo com ele, indicando o fator responsável por essa transformação. Então, eu comprei uma barra de chocolate, coloquei ele em uma panela, tá aqui, ó. Estou mexendo. O que vai acontecer com ele? O calor do fogo aquece e ele é derretido. Então, o que eu vou responder, professora? O chocolate está sendo derretido com o auxílio do calor. Aquecimento. É isso que vocês irão colocar. O chocolate, então, ele foi aquecido, tá? Letrinha B. O que aconteceria com o chocolate se fosse retirado do fogo? Dessa forma, a transformação ocorrida seria reversível ou não reversível? Quando eu tiro o chocolate do fogo, ele volta a fazer o quê? A endurecer. Então, é reversível. Se eu aqueço ele derrete. Tiro do fogo, deixo fora por algum tempo, ele vai endurecer novamente. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou colocar? Eu vou anotar. É uma transformação reversível. Dá para mudar de novo. Então, é uma transformação reversível, pois ele pode ser derretido e endurecido outras vezes, tá? Então, é uma transformação reversível, dá para mudar de novo. Não reversível, não dá para mudar. Então, no caso do chocolate, ele é uma transformação reversível. Ele pode ser aquecido, ele pode ser derretido e endurecido várias vezes, tá bom? Página 214, 215, 216 e 217. Nós iremos fazer até lá, tá? 4 da página 214. Por que é importante para os pesquisadores manter micro-organismos cultivados em laboratório? O que eu tenho que responder? O cultivo dessas bactérias em laboratório contribui para os pesquisadores descobrirem maneiras de tratamentos das doenças. É o que acontece muitas vezes com o vírus. O que acontece? Eles estão estudando esses vírus em laboratórios para ver se consegue fazer uma vacina eficiente contra esse vírus que surgiu, tá bom? Então, o que eu vou responder? O cultivo de micro-organismo em laboratório contribui para que sejam encontradas maneiras de tratar diversas doenças, tá? 5.
Você já teve a oportunidade de observar alguma amostra em microscópio? O que você já viu? Em algum lugar, em alguma série, você chegou a ver alguma bactéria em um microscópio? Nós íamos fazer isso esse ano, por enquanto ainda não foi possível. Então, quem já viu, responda que sim e o que você achou. Quem não viu, só colocar não. 6. Desenhe no espaço abaixo uma cena que mostre a utilização benéfica de fungos para processos de nosso dia a dia. Só fazer um risco nessa questão, eu não vou pedir para que vocês realizem ela, tá? 7. Observe as diversas embalagens apresentadas abaixo. Com base que foi estudado, explique o que significam as informações destacadas em cada uma delas. É essa aqui, ó, tá? Então, letrinha A, docinho, leite fermentado, contém lactobacilos vivos, é o que está marcado nessa embalagem. Nessa embalagem indica que contém lactobacilos vivos, ou seja, são bactérias que podem contribuir na manutenção da nossa saúde. Essa é a resposta. Letrinha B. Olha lá o que está marcando na embalagem. Medcomp, medicamento de uso adulto e pediátrico. Contém 20 comprimidos. Venda sob prescrição médica. Combate infecções causadas por bactérias. Na caixa desse medicamento está descrito que ele combate infecções provocadas por bactérias, ou seja, ajuda no tratamento de doenças provocadas por bactérias. São medicações que às vezes nós estamos com uma infecção de garganta. O médico passa essa medicação porque nós temos placas de pus, que não tratadas nós podemos perder a voz. Pode prejudicar o nosso organismo por uma infecção generalizada, tá? Desculpa, engasguei. Então, é isso que vocês irão responder. Na caixa desse medicamento está descrito que ele combate infecções provocadas por bactérias, ou seja, ajuda no tratamento de doenças provocadas por bactérias. Letrinha C, limpe, está marcado na embalagem, elimina germes e bactérias. O rótulo desse produto indica que o uso durante a limpeza contribui para a eliminação de germes e bactérias. É isso que eu irei marcar. Simplesinho. Elimina germes e bactérias. Então, na hora que eu usar para limpar a superfície, está indicando que vai matar esses germes e essas bactérias. Página 216. A doença de Chagas é causada por protozoário chamado tripanossoma. A doença de Chagas é aquela que eu falei para vocês que ela é ocasionada pelo bicho barbeiro, que é um inseto que está aí ao redorzinho, que vocês conseguem visualizar. Olha lá, tá? Ele pica a face, os braços. Ele é chamado de bicho barbeiro porque ele picava muito a face durante a pessoa no sono. Então, quando a pessoa estava dormindo, ele picava a face dessa pessoa. Por isso, bicho barbeiro. Quando ele pica, provoca o ato de coçar. Então, a gente coça, as suas fezes entram pela nossa corrente sanguínea e vai contaminar os nossos órgãos, como baço, fígado, intestino, coração incha. Então, tá perguntando assim na questãozinha A. Qual o nome do inseto que pode transmitir a doença de Chagas? Eu falei, bicho barbeiro, tá? Faça uma pesquisa em livros ou na internet para saber quais são os sintomas da doença de Chagas. Vamos facilitar isso aí. Então, sintomas das doenças de Chagas: febre, fadiga, náusea, diarreia, vômito, aumento de tamanho de fígado, baço, batimentos cardíacos irregulares e dor no abdômen. É o que eu vou marcar. Voltem, parem para escrever o que a professora falou. Página 217. Preencha os quadros. A. Nome que os vegetais recebem por produzirem o próprio alimento. Nome que os vegetais
recebem por produzirem o próprio alimento. Eles são produtores. Então, os vegetais produzem o próprio alimento, são produtores. É isso que eu vou marcar nesses quadradinhos. Uma letrinha por quadradinho. Letra B. Nome dado aos animais que não produzem o próprio alimento. Eles são consumidores, eles não produzem, então eles têm que consumir de alguém que produz. Então, eles são consumidores. Animal que se alimenta de planta, ele só come planta, ele é herbívoro, com H, herbívoro, tá? D, animal que se alimenta de animais, carnívoros, ele come carne, né? Então, ele é carnívoro, come carne de outros animais, como o leão, por exemplo. As cadeias alimentares são compostas de produtores, consumidores e decompositores. Decompositores. Lembrando que antes de P e B eu uso a letra M, então é decom, C-O-M, tá? F. Os animais herbívoros são denominados consumidores primários. Eles são primários, né? Porque eles comem as plantas, é um dos primeiros alimentos, então é primário. Letrinha G. Os animais que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários, tá bom? Então, secundários. Essa é a nossa matéria de hoje. Já dei a resposta para vocês. Tá bem tranquila, então só realizar as atividades, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.